Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película brasileña Secretos de Putumayo, parte de la competencia de documental en el marco del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero quisiera agradecer a quienes hacen posible el festival, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24 y a nuestro auspiciador El Comercio. Asimismo, a nuestros colaboradores especiales, la Embajada de España y la Embajada de Francia en el Perú, y a Ejeda por el licenciamiento del festival. Nos acompañan Aurelio Michiles, guionista y director brasileño, con una amplia obra que ha enfocado justamente en los pueblos amazónicos, desde el documental, y que en esta edición del festival nos presenta su más reciente largometraje, Secretos del Putumayo. Quien conversará con Verónica Boggio, antropóloga visual con experiencia en investigación etnográfica y producción cultural. Su práctica es interdisciplinaria y se ha relacionado con la educación, las artes, el patrimonio inmaterial y la Amazonía. Justamente sobre este tema, Verónica viene desarrollando una investigación con el apoyo del Instituto Ribagüero de la PUC y con el financiamiento del Ministerio de Cultura. Ella además es fundadora de Dínamo Conceptos Culturales. Sin más, los dejo con ellos, quienes van a conversar a propósito de Secretos del Putumayo. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias, Elizabeth. ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo estás? Tudo bem, e tu? Bien, también creo que tenemos a alguien que nos va a ayudar con la traducción. Espero, bueno, nos indique cómo vamos a hacer esa dinámica. Pero básicamente quería empezar un poco yendo hacia atrás, ¿no? De tu carrera, el trabajo que tú has venido haciendo y cómo tú te has acercado a la selva. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a empezar el desarrollo de tu trabajo con la selva amazónica? ¿Cuál fue tu punto de partida? Bem, eu creio que porque eu nascido na Amazônia, eu nasci em Manaus, e da minha casa eu mirava o Rio Negro, e em Manaus, da minha geração, dos anos 50, era uma cidade chiquita, 100.000 habitantes. Então, havia uma relação muito próxima, física, com a selva e com as histórias que eram relatadas em Micasa por diversas pessoas com as quais eu tinha relação de vida. Então, sempre há me despertado querer entender o que é a Amazônia. Cadê os índios da Amazônia? Quem são os indígenas? E porque na cultura brasileira existe muito racismo, prejuízo racial contra os indígenas, contra os negros, enfim, e tudo isso eu me via naquelas pessoas da minha cidade, em minha família, e elas pouco falavam de los indígenas, como se eles não existissem, eles eram pessoas invisíveis. Pero quando falava sobre os indígenas, era com muita violência. Violência de massacres, de violência física. E se falava muito, os indígenas não existem mais, já se foram. E na medida que eu fui crescendo, as perguntas foram também crescendo, e quando saí de Micasa, tinha 15 anos de idade, e fui estudar em Brasília, que é a capital do Brasil, e no colégio de elite. E as pessoas todas me perguntavam: tu és índio? E foi
eram perguntas constrangedoras naquele momento, porque ela vinha de frente ao que eu estava refletindo. Eu fazia parte, já com 15 anos de idade, eu fazia parte de um grupo de jovens da Amazônia que pensava politicamente a história da região amazônica. Em Brasil, quando se fala de Amazônia, as pessoas em Brasil acham que a Amazônia é solamente brasileira. Não existe Amazônia venezuelana, colombiana, peruana, guiana, francesa, caiene. Não existe. Pero só pensa que a Amazônia é brasileira. E tudo isso foram questões. Eu fui estudar arquitetura, arte e arquitetura na Universidade de Brasília, e então a arquitetura de Manaus ela é uma arquitetura que é da passagem do século XIX ao século XX, né? E foi financiada pelo cálcio. Pero quando, na minha geração, ela era a última geração de amazonenses que mirou fisicamente a decadência desse ciclo econômico. E havia palacetes, grandes casas, grandes mansões, o teatro de ópera, né, o Teatro Amazonas, e tudo isso, e nós outros, quando ninhos, entrava nessas casas abandonadas, já ocupada por la floresta, enfim, era o nosso refúgio de infância. E todas essas coisas foram se acumulando e provocando em mim essa pergunta de o que é a Amazônia? Quem eu sou? Sou índio? Sou branco? Sou preto? De onde venho? A quem pertenço? E muitos anos depois, já como estudante de arquitetura, eu comecei realmente a me interessar em cine, porque comecei então a ser algumas películas em Super 8, a escrever em jornais. Nós criamos um jornal em Brasília chamado Tribo, que em plena ditadura brasileira, que era proibido falar sobre indígenas. Eles estavam matando, massacres de indígenas na Amazônia no período da ditadura. Então, nós outros não podíamos falar sobre isso, era proibido. Mas nós criamos um jornal chamado Tribo. Então, todas essas coisas foram se juntando, reunindo para que nós... É como se eu estivesse me preparando para realmente começar uma produção de trabalho e reflexão sobre os indígenas brasileiros. Em 1979, que eu ganho uma bolsa de pesquisa para ser meu primeira película documental, que é Indígenas, de onde vieram meus pais, que é Maués, que eram os indígenas Saterê Maué. Eles cultivam o guaraná. E eu fui a ser no documental sobre isso. E quando chego com eles para ser o documental, eles estavam enfrentando grandes problemas em invasão de terra, enfim, doenças, e eu acabei me envolvendo, e aí eu fiquei morando nesse lugar 2 anos. Então, misturou lá a película, resolvi fazer 2 películas.
uma sobre uma perspectiva etnográfica, a cultura do Guaraná, e a outra sobre a luta desses indígenas, para ter a sua terra, que chama o Sangue da Terra. E esse trabalho foi depois exibido em vários lugares, aqui em Brasília, e muitas repercussões. Depois eu vim morar em São Paulo, trabalhar na TV Globo, em televisão institucional, mas sempre querendo fazer meus trabalhos. E, a partir dos anos 90, passei a fazer documentários realmente autorais, se é que me entendes, documentários autorais. E, então, esses documentários são vários, né? E que vai resultar nesse documental que agora estou apresentando aí no Festival de Lima. Me interesaría un poco aquí hablar de, bueno, del documental el que se va a presentar ahora, Secretos del Putumayo, pero también tal vez otra película que también está relacionada a la misma historia, que es El cineasta de la selva, que es otra película tuya. En estas dos películas tú te centras en una parte de la historia, ¿no? En la parte donde suceden las atrocidades del Putumayo. ¿Cómo llegas a este tema? Y también hay mucho de, digamos, trabajo de archivo en estas dos películas que tú haces como cineasta. ¿Cómo ha sido tu proceso en términos de encontrar, buscar, investigar este archivo y cómo ha sido también tu proceso para buscar integrarlo a la narrativa que tú trabajas? Yo no comprendo una palabra, ativo. Archivo es, a ver si nos ayuda. ¿Cómo Arquivo, Aurelio. Ah, sim, sim, claro. Compreendo. Digamos que gran parte Trabalho de arquivos, de sim. documental que has trabajado en estos dos documentales son documentales de archivo, con otras cosas más también, ¿no? Entonces, a mí me gustaría conocer cómo ha sido tu proceso y cómo es el proceso de investigación que has hecho para llegar a estos archivos y también cómo ha sido el proceso para introducirlos en el guión. O Cineasta de la Selva é a história de personagem chamado Silvino Santos. Ele é português nascido em Sertã, em Cernagem de Bom Jardim, em Portugal, e veio ao Brasil aos 14 anos de idade. Foi a Belém e começou a se interessar em fotografia e passou a fotografar, fazer retratos de los milionários de low culture, dos comerciantes, dos empresários. E depois foi a Manaus. E ele, em Manaus, abriu um estúdio de fotografia também. Quando acontece o escândalo internacional que envolve Julio César Arana, o massacre dos indígenas do Putumayo, por causa do relatório de Roger Casement, Julio César Arana foi convencido pelo cônsul peruano em Manaus de que havia em Manaus uma pessoa que fazia muitas boas fotografias. E o Arana viu que não somente a fotografia seria suficiente para fazer uma espécie de o lado bom do seu empreendimento na Amazônia. Ele percebeu que isso ele teria que ser o cine. O cine tinha acabado de ser inventado. Então, ele paga ao Silvino Santos para ir a Paris, fazer estágio com irmãos Lumière,
no Laboratório Irmão Lumière e no estúdio do Pathé Frère. Silvino volta ao Brasil, vai ao Putumayo com uma câmera Pathé e filma os indígenas e fotografa os indígenas. Esse material é excepcional em qualidade artística. Ele, por exemplo, Roger Casement fotografou os indígenas, pero é um péssimo fotógrafo. Não tem qualidade artística, apenas registros. Agora, Silvino Santos extrapola isso. A qualidade do seu registro documental é extraordinário. Se você pensar que naquela época a câmera limitada, era foco fixo, a câmera era uma caixa de madeira pesada, tripé era pesado. Então, e você vê o resultado das suas filmagens é extraordinária. Muitas vezes você pensa, puxa, seria que ele tinha um Steadicam naquela época? Não tinha. Ele era uma pessoa muito inventiva e revelava os filmes dentro da floresta, nos ocos das árvores. Era uma pessoa muito, muito arrojada artisticamente e tecnicamente também. Veja, ele estava sozinho, ele não tinha assistente, não tinha fotógrafo, ele era tudo, né? Possivelmente alguns índios deviam ajudá-lo, né, para carregar o equipamento, que eram pesados. Então, quando eu soube da existência desse material e da existência do Silvino Santos, eu vi aí que era importante, porque estaria completando 100 anos da invenção do cinema. Foi nessa época, e estava se comemorando. E eu disse, pô, tem que mostrar para o mundo que na Amazônia existia um grande cineasta que ninguém conhece, está esquecido. É preciso mostrar que existe essa pessoa na Amazônia. E que eu acredito que até hoje nunca ninguém filmou tanto na Amazônia como o Silvino Santos, até hoje. E porque o material dele já foi perdido, enfim, por causa do meu filme, eu tive que ir atrás, achei algumas coisas na Alemanha, outra coisa em Portugal, fui juntando esse material, e hoje você tem esse material guardado aqui na Cinemateca Brasileira. Mas tem as fotos em chapas de vidros que estão guardadas no Museu Amazônico, em Manaus. São 1000 chapas de vidros. E são fotos extraordinárias, extraordinárias. Em Iquitos se fez um álbum lá, que restauraram um álbum do Silvino, que também mostra a qualidade das fotografias dele. E essa foi... Agora, quando eu vou atrás desse personagem, eu encontro dentro do motivo, me compreendes? O motivo que levou ele a filmar, havia uma tragédia. A tragédia de massacre dos índios. Ele estava ali para encobrir, para fazer uma cena para esconder a verdadeira realidade daquele processo econômico do cálcio lá no Putumayo. E que era a mesma metodologia de exploração que existia em outros lugares da Amazônia, brasileira, boliviana, enfim, era o mesmo. E aí eu fiz o filme por causa disso. Quando o filme é exibido no Brasil, coincidentemente, morava no Brasil um historiador britânico, chama Angus Mitchell. Angus tinha acabado de lançar um livro chamado O Diário da Amazônia, de Roger Casement, que na época só existia em inglês. E ele é a tese dele, né? Porque o Diário da Amazônia, do Roger Casement, ficou sonegado para o público durante 80 anos. E aí o Angus, um jovem estudante de história, pega esse material e transforma nesse livro, que é o Diário da Amazônia. E ele estava no Brasil e me procurou, disse, puxa, esse filme Sinais da Selva, você... Aí começa me deu de presente esse livro, isso em 1998, do século XX.
Então, nós ficamos grandes amigos, amigos de conversar sobre a Amazônia, sobre cinema. Ele voltou para a Inglaterra, hoje ele mora na Irlanda. E aí, já em 2013, nós começamos, 2011, 2012, por aí, a gente começou a pensar, pô, vamos transformar isso num filme. Pegar a história agora, falta contar a história do Roger Casement, né? E aí foi um trabalho até conseguir recursos financeiros para fazer o filme. Levou 5 anos o filme, né? Então, assim, em 2017, nós filmamos. Em 2017, 2018, e, enfim, foram 5 anos para fazer o filme. E eu fiquei muito... Assim, a minha vontade e a minha decisão era fazer um filme que eu pudesse ir ao Putumayo entrevistar os descendentes dos índios que sofreram essa violência. Esse era o meu objetivo. Eu achava que tinha que ser assim. E foi muito interessante, porque quando nós fomos... ir para lá é muito complicado, é inacreditável. Por exemplo, você pega um avião em São Paulo, nós fomos um avião de São Paulo, Lima, Peru, de Lima, Peru, troca de avião, vai para Bogotá. Em Bogotá, desce no aeroporto, entra numa van e viaja durante 9 horas uma cidade chamada São José de Guavira, e lá pegamos um avião, que é um avião, um avião ainda da Segunda Guerra Mundial, de hélice, de guerra, né? Aqueles aviões de guerra da Segunda Guerra Mundial, que é o único voo que existe para chegar lá em Putumayo, em La Chorrera. E aí ficamos lá Chorrera durante uma semana filmando, porque havia muito problema logístico, né? De alimentos, né? De equipamento, enfim. E aí o avião nos deixou num domingo e voltou no outro domingo para nos buscar. Quer dizer, não para nos buscar, é que ele faz esse voo, que ele leva alimentos, né? Para La Chorrera. E foi, para mim, foi muito curioso encontrar essa população indígena e descobrir que eles têm essa memória muito viva do massacre que aconteceu lá, muito viva. E são pessoas muito articuladas politicamente. Eles sabem o que está acontecendo no mundo, desarticulação, essa economia neoliberal da Colômbia, essa desconstrução cultural de torná-los invisíveis, né, para a sociedade. Isso foi para mim foi uma coisa reveladora, sabe? E a minha intuição estava certa. Eu tinha que entrevistá-los. Eles tinham a história fresca na cabeça e eles queriam falar. Isso que foi muito importante. E aí, agora, paralelo a tudo isso, nós fomos descobrindo que existia um arquivo de imagens, de fotografias, né, uma iconografia muito forte, espalhadas pelo mundo. Então, teríamos que pegar esse material nesses lugares. Então, tinha um material em Cambridge, Cambridge University. Eles tinham um material riquíssimo sobre essa região do Putumayo. E eles nos doaram, não cobraram nada. Você acredita? Foi incrível, foi assim uma coisa inédita na minha vida. Ficaram orgulhosos de saber que alguém estava interessado em pegar aquele material que estava ali guardado
tanto que não estava nem restaurado. Eles restauraram e mandaram para a gente. Aí teve outro material que está na Irlanda, que é do Casement, né? Esse foi negociado, tanto lá em Dublin, que tem lá uma biblioteca, um arquivo incrível. Também outro material que estava em Washington, Estados Unidos, outro material que estava na França, e um material riquíssimo que estava lá em Iquitos. Pesquisadores de Iquitos, e também historiadores de Lima, aí do Peru, e que todos ficaram muito interessados em contribuir com o filme. E assim foi feito. Esse material aqui nós juntamos esse material e esse material muito. Basta ver o filme, você vai ver que a força das imagens e, sobretudo, as imagens do Silvino, elas são poderosas, elas são inacreditáveis. Bueno, también hay imágenes del Congo, ¿no? De Irlanda, con el personaje de Casement. ¿Y tú cómo ves entonces esta contraposición que haces en la historia entre la actualidad de las entrevistas en el lugar de los descendientes y este material de archivo que nos habla un poco más de la historia, la memoria? ¿Cómo tú finalmente contrapones estos dos elementos dentro de tu documental? É que eu vejo a história como uma coisa dinâmica. Eu não vejo a história como um museu parado no tempo, sabe? As fotos que foram feitas pelo Silvino, ou pelo Casement, ou pelo Rebuchon, por exemplo, que morreu, foi assassinado lá no Putumayo, possivelmente pelos capangas do Roger Casement, do Júlio César Arana. O Rebuchon é de uma família de fotógrafos da França, se apaixonou por uma índia, casou e você deve saber da história dele. Então, você pega essas fotos, elas são dinâmicas, porque elas trazem de volta um tempo físico perdido, né? Você mostra por exemplo, eu levei o diário da Amazônia, do Roger Casement, lá para o pessoal que mora no Putumayo, né? Nós doamos para ele 10 exemplares desse diário. E foi incrível, porque eles vendo aquilo, nossa, a gente ouviu falar que existia esse homem que passou aqui, que relatou o que aconteceu. E agora você está trazendo que é verdade, está aqui o diário dele. Esse é o diário. Ele relatou, cada dia que ele passou aqui, ele contou o que acontecia. E é por isso que até hoje se comenta o massacre do Putumayo não é um evento esquecido, né? E o próprio Casement, ele se transforma, né? Porque quando no Putumayo, nessa viagem à Amazônia, ele vai se transformando, ele vai se radicalizando como um cidadão. Ele rompe com o Império Britânico e se engaja na luta armada. Veja bem, ele era um funcionário altamente qualificado, o cara que recebeu a insígnia de ser, era amigo do rei, e de repente ele abre mão disso, pega o salário dele, investe, compra armas, vai, enfim, viaja quase o mundo inteiro para estar no romance do Vargas Llosa, o Sônia do Celta. Ele descreve bem essa movimentação do Casement, que vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, tenta reunir forças para enfrentar o Império Britânico. Então ele se radicaliza e paga com a vida por isso, né? Essa que é interessante. Ele abre mão do seu privilégio para se tornar um revolucionário. Isso também me encantou, sabe? Porque, inclusive, na historiografia, antes, inclusive historiadores peruanos e até colombianos, eles têm o Casement com um espião que veio para destruir a economia da borracha, do cáudio, que, na verdade, é verdade, mas não é só isso.
entendeu? Nós vivemos hoje o mesmo processo de saque. A Amazônia vive um processo de saque permanente. E esse é o nosso impasse. É um saque onde se tira toda a riqueza, e essa riqueza ela não chega para a sociedade. Ela é evaporada, né? Agora mesmo eu recebi um relatório da ONU falando sobre a extração do ouro na Colômbia e na Amazônia brasileira. São toneladas de ouro que estão saindo da região e não fica nada para aquelas pessoas. Pelo contrário, estão matando os índios aqui no Brasil, dizendo com metralhador. Eles, por exemplo, um político do estado aqui do Brasil, chamado Amapá, se você conhece, Amapá é uma região do Brasil que fica na fronteira ali onde fica a Guiana Francesa. E lá os garimpeiros eles agiram como se fazia no tempo do Júlio César Arana, no Putumayo. Levaram cachorros treinados, ferozes, invadiram as aldeias, cachorros comeram crianças, velhos, quem não conseguiu se esconder. E os que sobraram, eles foram lá e metralharam, mataram, jogaram dinamite. Quer dizer, isso aconteceu agora, no século XXI. No século XXI. Sí, es cierto que nuestra relación con la selva amazónica no cambia, ¿no? En general, sigue, simplemente cambia el recurso, cambian los protagonistas, pero la historia es más o menos la misma hasta ahora, ¿no? Inclusive también a nivel ambiental, hace poco han salido algunas publicaciones sobre que por primera vez en la historia la Amazonía está segregando más dióxido de carbono que oxígeno, que el que produce. Y ese es un hito fundamental para el cambio climático ahorita, ¿no? Que esto esté sucediendo además en la Amazonía, que era nuestra fuente de oxígeno de alguna forma, ¿no? Entonces todo esto se va, yo creo que hasta la actualidad no ha cambiado el tipo de relación que llevamos con la selva amazónica. Es un lugar que probablemente no distinguimos o no comprendemos, ¿no? Desde afuera. Y aquí yo quería más como que ir a la película de ahora y del personaje de Casement, porque Casement viene de varios trasfondos, ¿no? Este recuento que haces de su trabajo en el Congo, y luego cómo Casement pasa a la Amazonía. Entonces era una persona que de alguna forma tiene todo un desarrollo en su vida que lo lleva finalmente a tal vez tener esta transformación de la que hablábamos. ¿Por qué a ti te interesa el personaje de Casement al principio de la película y cómo tú terminas entendiendo o pensando en Casement cuando has terminado la película? Eu não compreendi como começo, le empeço a... ¿Cómo para ti cambió la idea de este personaje desde que empezaste la película hasta el final que la terminaste? O Roger Casement, ele é um personagem polêmico. Eu vou abrir um parênteses para contar uma história. Em Brasil, agora não, pero antes, o governo tinha um órgão chamado Ancine, Ancine é uma instituição brasileira que cuida da produção audiovisual, televisão, películas, todos. E eles abrem editais para financiar películas independentes. Eu entrei 2 vezes com esse projeto nessa instituição. Não ganhei nenhum dos 2. Recebi um comentário das pessoas que leram o projeto e que, falando assim, em síntese,
por que que eu não, no projeto eu não mostrava a vida sexual de Roger Casey? Porque o Roger Casey é gay. Então, e foi o argumento que o Império Britânico recorreu na época para desmoralizá-lo. Entende? Dizendo que eles eram pedófilos, que fazia sexo com os indígenas, com os congoleses, enfim. Mas o meu filme, a minha película, é Diário da Amazônia de Roger Casey. E no Diário da Amazônia de Roger Casey não existe nenhuma cena de sexo. Por que que eu colocaria isso? Entende? Se fosse a vida de Roger Casey, sim, aí eu creio que seria razoável falar de sua vida sexual. Pero é o diário da Amazônia, é o que ele viveu na Amazônia. A cada dia está lá relatado. E lá não tem nenhum momento que ele fala de sexo, não existe. Então, essa foi uma dos desafios que nós enfrentamos para contar a história dele, né? E porque, por exemplo, quando há mostrado esta película ao cônsul da Irlanda em Brasil, agora está em Paris. Ele, quando mirou a película, ele é uma pessoa que não tem talvez 40 anos. Ele falou: nunca em minha vida na Irlanda se conta a história de Roger Casey na Amazônia. Se habla de Congo, se habla mas da Amazônia ninguém sabe. Quer dizer, é um diário que ficou escondido, sonegado, 80 anos. Então, por que isso? Por que se escondeu esse diário? Exatamente para abafar a sua transformação revolucionária, em revolucionário. Compreende? Uhum. Para abafar, para não se esconder essa opção de vida em abrir mão de um privilégio e se transformar num revolucionário. Por isso que o Diário da Amazônia ficou escondido. É possível que, a partir do filme, as pessoas, pelo menos as pessoas que eu conheço da Irlanda, elas estão pensando de novo sobre isso. Aquele discurso dele, quando ele é condenado, é um discurso fabuloso. Você não acha? O que ele fala da vida, sabe? Que a liberdade é como um aroma, como você respirar o ar. Aquilo é a Amazônia também. A Amazônia vive isso. O que é quando se fala de oxigênio, se fala a importância da Amazônia no ecossistema do planeta? É a nossa liberdade. A liberdade de vida, de seres humanos, a liberdade da fauna, da flora. Isso é a liberdade. E o discurso final que eu uso no final do filme é uma forma de mostrar como a Amazônia está dentro de nós todos. Quando a Amazônia passa a ser uma bandeira dos terráqueos, como uma saída para a permanência da humanidade no planeta, essa é a nossa liberdade. E é por isso que nós temos que lutar por ela. Sabe, a Amazônia é esse lugar. E não adianta dizer que porque a Europa destruiu a floresta, os Estados Unidos destruiu a floresta. Não interessa, interessa que existe hoje a Amazônia. E a Amazônia, ela não só... Os povos que habitam a Amazônia há milhares de anos, eles nos dão uma lição de vida, de cultura.
Claro. O filme é sobre isso. Por isso que é segredos. Nós temos que falar desses segredos, sabe, da Amazônia. Eu acho que o massacre do Putumayo ele é um dos massacres que os amazônidas viveram, estão vivendo ainda. ¿Y por qué hablar entonces de la situación de Casement con Irlanda? Porque creo que ese es un punto muy importante en la película, ¿no? Cómo pasamos de la historia de Casement y cómo pasa él trabajando en el Congo, trabajando en la Amazonía, viendo los abusos en estos dos lugares por la extracción, y cómo se da este salto en la película también sobre su propia historia hacia la situación de Irlanda y su liberación. ¿Cómo tú relacionas esto? Porque de alguna manera lo estás diciendo ahora, pero me gustaría como que enfaticemos también cómo traspolar lo que él experimenta en estos dos lugares para luego hacer esta misma situación digamos, Irlanda como un lugar también conquistado por los ingleses, ¿no? Isso. Ele percebe isso. Quando ele vendo os índios sendo explorados e quando ele volta para a Irlanda e faz algumas fotos que eu uso, algumas fotos da Irlanda do tempo do Casement, da pobreza, da miséria, dos irlandeses morrendo de fome, ele faz essa relação como se vivem os indígenas e os africanos. Ele chega a dizer no diário que os africanos tinham uma vida melhor, que os indígenas são muito mais explorados do que lá no Congo. Então, o Roger Casement ele é aqueles personagens humanos que viajaram pelo planeta, né? Então, por isso que ele teve no continente africano, no continente europeu e no continente da América do Sul. Em todos eles, ele resgatou valores. Eu diria que o Roger Casement ele é um dos pioneiros daquilo que nós conhecemos hoje como direitos humanos, sabe? Aquela pessoa que vê o outro como igual. Igual creo que es interesante detenernos en su mirada, ¿no? Porque finalmente hay también una contradicción en él, porque él es un agente de la colonización. Sí, claro. Y a la vez, digamos que se revela y da la vuelta sobre esto, ¿no? É engraçado que uma das coisas que eu descobri quando eu tive antes de fazer o filme, eu fui na Irlanda, viajei a Irlanda inteira e fui nos lugares onde ele esteve, em todos os lugares. E foi incrível, né? Quando eu cheguei no museu, encontrei a coleção de borboletas. Ele levou muitas butterfly. Ok. Sabe? Como é que chama em espanhol? Mariposas. Mariposas. E ele fez coleção de mariposas, estão todas guardadas lá no museu na Irlanda. E aí a imagem que eu tive é que ele realmente era uma borboleta. Né? Ele sai do casulo. Se transforma. Se transforma. Mas quem conecta ele é os indígenas, a Amazônia, que faz a conexão nele. E essa largata, ela se transforma na liberdade, né? que são as mariposas. Então essa foi a primeira imagem que eu tive assim quando eu vi assim a transformação dele, né? Que a Amazônia causa muito isso, né? Você vê nesse filme, que para mim é um filme fabuloso, talvez um dos filmes mais importantes da Amazônia, que é Aguirre, do Werner Herzog. A transformação que o Aguirre passa na Amazônia.
que não é a transformação, mas ele queria ser rei, queria mandar nesse lugar, queria criar um império, romper com o Império Espanhol e criar seu próprio império. A Amazônia é capaz de transformar isso, né, nos seres humanos, né? E você tem coisas incríveis que você aprende vivendo, né? Uma das coisas reveladoras para mim da Amazônia, eu já fui 2 vezes no Machu Picchu. E a primeira vez foi em 73. Era bem jovem. E depois eu fui final dos anos 70, também era jovem. Mas o que lendo sobre o Império Incaico, né, dos Incas, e olhando ali, lá do Machu Picchu, e vendo a Amazônia de longe, porque de lá você vislumbra a floresta, o dossel da floresta, é que, para os Incas, a Amazônia era um antissuio, né? Um lugar das impurezas, um lugar misterioso. Quer dizer, eles que estavam ali já viam a Amazônia dessa forma também. A Amazônia é esse lugar também misterioso, de desafios, né? A própria ambientação da ecologia do lugar, né? É muito calor, sabe? Tem mosquito, tem a floresta, ela te oprime, mas ao mesmo tempo ela te liberta, né? O rio é livre, mas ele te segura. Então, todas essas coisas, a Amazônia ela provoca questões, e cada dia os cientistas descobrem uma espécie de um peixe, uma espécie de orquídea, de uma planta, entendeu? E o que mais interessante hoje, sobretudo aqui no Brasil, é que os indígenas brasileiros daqui do Brasil, eles estão num processo de libertação, de conquistas, apesar de muitas perdas. Eles estão assim, eles entram na universidade sem perder seus valores, entende? Eles fazem cursos acadêmicos. Então, outros têm indígenas que são filósofos, são indígenas que são médicos, enfim, biólogos, mas sem perder seus valores da sua etnia. Isso, para mim, é uma das coisas mais reveladoras, né? Eu gostaria de fazer um filme sobre isso, sabe? Falando dessas coisas. Sobre esta cualidad, digamos, de los indígenas de la Amazonía. Sim, sim, eu tenho muita vontade, eu estou pensando nisso. E essa metáfora de tirar toneladas de ouro da Amazônia e esse ouro não fica nada, né? A permanência de mais de 500, de 5 séculos, a mesma estratégia, mesmo saque, né? E ao mesmo tempo que você tem esse relatório da ONU falando da quantidade de ouro que está se tirando da Amazônia hoje, você tem nas revistas de economia do mundo que hoje os milionários do mundo estão comprando ouro porque é a forma mais segura de preservar a sua riqueza. Então, por isso está tirando muito ouro. Essas conexões da economia, dos interesses, né, da economia, que era, na época do Keynes, né, era o comércio atlântico, né, onde estava a riqueza? Estava na Amazônia, né? O cálcio estava na Amazônia. Quando eles conseguiram levar o cálcio para a Ásia, para a Malásia, né, para a Indochina, para o Sudeste Asiático, ali, então, eles não era mais extrativismo, era outro tipo de economia que que garantia um ganho muito maior que a exploração extrativista na Amazônia. Volviendo un poco a estas dos películas que estuvimos conversando, El cineasta de la selva y
y esto de Secretos del Putumayo, me gustaría preguntarte por qué tú decides partir del personaje en la primera película de Silvino Santos y del personaje de Roger Casement, que son los que articulan, digamos, la narrativa de estas dos películas. ¿Por qué tu mirada parte de ellos, que finalmente también son los que están de fuera, o los foráneos, o los que tienen el rol del colonizador hacia la selva, y no desde personajes que vienen desde dentro? É porque no caso do Silvino Santos, do Cineasta da Selva, como eu falei antes, eu queria saber quem era essa pessoa que tinha realizado películas maravilhosas da Amazônia, no início do século XX. E caiu que ele era um agente de um grande matador de índios. Entendeu? Fui levado para isso. E ele me levou ao Roger Casement. E descobri que o Roger Casement não era só um agente do Império Britânico, mas também um agente que se revolta contra o próprio Império e é morto por ele. E hoje, ele, na Inglaterra, ele é tido como traidor. Ele é um traidor. Na Irlanda, ele é herói. Na Inglaterra, ele é traidor. Então, essa ambiguidade me encanta, né? Tenho projetos... Agora, tenho também projeto. Eu tenho um filme que é com Davi Copenhague, que é um líder indígena Yanomami, que eu fiz em 1994, 93, que ele fala do massacre, já em 93. Então, assim, eu sou movido pela ambiguidade dos personagens. Isso me encanta, né? Eu estou trabalhando com meus projetos agora, esbarra nessa mesma... Quando eu vejo, é uma coisa que me leva, né? A ambiguidade, a complexidade humana, né? Essa capacidade de você ser uma lagarta e depois ser uma borboleta. Entendeu? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Abogate? Lagarta, que es como la crisálida, ¿no? Ese capullo que a crisálida. E a mariposa, não? A mariposa. Isso me encanta, né? Que o ser humano tem essa ambiguidade, né? Esse masculino e feminino misturado, né? Onde você não sabe o que é, né? Isso é o que mais me apaixona na história, essa ambiguidade, onde aquilo que parece ser não é. Então você tem que ir com uma cebola, sabe? Cebola. Cebola? A ver se me ayudan con esa... Cebolla. É cebola. Okay. Cebola. Sabe? Que são várias camadas que você vai tirando e vai, assim... É isso que me encanta. E que me faz ser um documental. Um documentarista, é isso. Né? Assim, eu nunca... Até agora não fiz nenhuma película de ficção. Somente documentário. Y Aurelio, disculpen que ya los interrumpa. Tenemos que ir cerrando la conversación. Disculpen que corte un poco la fluidez del tema, pero bueno, quería agradecerles muchísimo a ustedes dos, a Verónica y a Aurelio, por esta conversación que creo que podría continuar y ojalá pueda darse de manera presencial en algún momento. Quedan ustedes pues en contacto y por favor no dejen de ver Secretos del Putumayo, un documental muy interesante que compite en la sección documental de esta edición del festival. Y bueno, no dejen de ver también las otras películas que acompañan la sección. Comentarles que los diálogos con cineastas estarán disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify, y pueden ingresar a la web www.festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición en casa. Les agradezco muchísimo por esta grata conversación que han tenido y nada, hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias, Elisa, gracias, Aurelio. Gracias, Verónica.